Fala pessoal, tudo bem? Última quinta-feira do mês, última quinta-feira de janeiro de 2025 já. Tempo passando muito rápido, mas estamos aqui mais uma vez para trazer os casos do nosso escritório, os casos que a gente lida no dia a dia, tanto para as pessoas verem a aplicação prática do direito imobiliário, mas também para quem está estudando direito, para graduando ou quem está iniciando na carreira do direito imobiliário, entender como a gente lida com esses casos. Então, hoje, mais uma vez, estou aqui com a Manu. Tudo bem, Manu? Tudo bem. Nossa, você tocou num ponto muito importante. Última quinta-feira já de janeiro. Gente, um 12avos do ano já se passou. Janeiro já foi, né? É. Mas é muito bom, assim, a gente sempre fala que a gravação dos episódios é bem tranquilo, a gente, né, fala sobre aquilo que a gente gosta mesmo. E é bom ver o projeto crescendo, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um ano, né? Sim, Daqui a pouco muito rápido, assim. Logo, logo chega um ano de direito e mercado. E eu fico contente em olhar toda lá, quando eu pego os vídeos que foram postados todos, né, os episódios, e eu olho, assim, conteúdos relevantes, assim, sabe? O tanto de entrega que a gente faz. Todos, assim, não tem um que eu fale, esse aqui ficou bem rasinho, nem assista, porque você não vai aprender nada. Todos, se a pessoa pegar, ela tem uma pós-graduação de direito imobiliário ali. E bem na prática mesmo, né? Porque tem muitas vezes que você vai estudar um curso, assim, você pega na teoria, assim, não analisa. O pessoal do estúdio aqui já está especialista em direito imobiliário. Exato, daqui a pouco vão estar trabalhando com a gente, já podem se candidatar para as vagas. E é isso, a gente aplicando na prática, mostrando como funciona e principalmente essas coisinhas assim que às vezes, na lei é isso, mas no dia a dia observe isso, porque pode dar problema no futuro, sabe? Isso dá muito problema, que é o principal. Sim. Aí você falou um ponto importante, né? Hoje, como a gente sempre menciona, né? Último dia do mês, a gente gosta sempre de trazer os casos práticos. Último dia não, né? Última quinta-feira do mês. A gente sempre gosta de trazer os casos práticos, ser um episódio mais leve e tal. E isso da prática, né? Ser diferente daquilo que realmente tá ali, né? De forma na legislação e tudo mais, a gente precisa sempre se atentar. Um dos casos até que eu quero compartilhar hoje é realmente a diferença, né, de locações que são firmadas com prazo inferior aos 30 meses, né, que a lei ela não estipula um regramento para você fazer um contrato de locação, né, fala assim, olha, os contratos de locação precisam ter 30 meses, ou um contrato de locação precisa ter 24 meses, precisa ser de 12 meses. Não, ela deixa livre, mas se você optar por contratos que são inferiores ao prazo de 30 meses, existem algumas peculiaridades. Se você optar por um contrato com 30 meses a mais, existem outras peculiaridades. E eu acho que isso é importante, porque às vezes a pessoa pega um contrato de locação, principalmente na internet, né, acaba não dando tanta importância para ele, fala, um contrato de locação simples ou contrato de papelaria, né, que a pessoa vai lá e já tem lá o modelinho pronto, só imprime, muda o nome da campinho a caneta e assina, né? E assina, exatamente. Pega um contrato pronto e não pensa realmente nos impactos que aquilo vai trazer, né? Principalmente na questão do prazo, né? Esses tempo atrás, a gente, né? Eu sempre falo aqui para essa assessoria para imobiliários e corretores e chegou uma demanda na imobiliária de um cliente que queria transferir a administração. Ele tinha firmado um contrato de locação inicialmente e ele mesmo que fez esse contrato, enfim, e ele queria trazer esse imóvel para a imobiliária administrar ali a locação. Porém, ele não queria continuar mais com o inquilino que ele estava inicialmente. Ele queria ter um outro inquilino. Então, ele falou assim, não, eu quero já vencer o prazo do contrato, eu quero que esse inquilino saia. Aí eu falei, beleza, então manda o contrato pra gente ver. Aí, quando eu me deparo, era um contrato de 12 meses. E aí, o prazo dele tinha vencido. E aí, ele achou que ia funcionar igual a locação que prorroga por tempo indeterminado, que ele poderia notificar, falando, olha... Tchau e benção. Tchau, você tem 30 dias para sair do imóvel e o imóvel agora é meu e eu vou alugar para outra pessoa. E aí, quando eu fui explicar para ele, aí ele entendeu que não dava para ser feito daquela forma. Então, a gente teve que criar uma estratégia de negociação para poder encaixar no mútuo acordo. Né, que realmente as partes ali concordando que de fato elas realmente
colocaria um fim ali àquela relação locatícia. Sim. Porque a lei, ela é muito clara quando ela fala sobre locações firmadas com prazo inferior a 30 meses ou firmados de forma verbal. Né? E ela também traz diferença para locações residenciais e locações comerciais. Né? Então, se você tem um contrato de locação firmado com prazo inferior a 30 meses ou firmado de forma verbal, existem algumas peculiaridades que você pode retomar o imóvel. E a única forma do jeito que ele queria, né, de notificar e pedir para a pessoa sair, a lei falava que tinha que ter uma vigência ininterrupta de pelo menos 5 anos, né, do inquilino estar ali na posse do imóvel. Então, assim, ele teria que ter me comprovado, juntado ali, pelo menos 5 contratos de 12 meses para comprovar que o inquilino já estava na posse daquele imóvel há mais de 5 anos. Né? Senão, realmente só daria, em caso de inadimplência, né, questões ali que a gente sabe que põe fim realmente ao contrato. Então, são peculiaridades que um detalhe faz muita diferença, que é o prazo do contrato. Você fala assim, o contrato já acabou, vou rescindir. Não, não é bem assim que funciona. Eu já peguei várias pessoas, exatamente, que elas estão alugando, e elas falam assim, eu quero ter um controle maior, então vou colocar 12 meses ali, e aí a hora que eu quiser eu tiro, né? Só que não é bem assim, é o contrato, a lei de locações, principalmente, que é uma lei específica que rege esse tipo de relação. Ela tem essas condições específicas, ela dá muita liberdade das partes negociar, mas elas colocam a segurança jurídica ali por trás para também uma parte não ser abusiva contra a outra, né? Sim, e eu sempre, eu pego assim, é muito comum eu ver clientes assim, às vezes revoltados, mas o imóvel é meu e eu não quero mais aquele inquilino porque tá dando problema. E às vezes não é problema com relação à locação, mas os vizinhos reclamam dele, eu já fiquei sabendo que ele faz bagunça na minha casa, né? Enfim. Mas assim, não tem esse amparo para você tirar a pessoa a hora que você quiser, a não ser que você siga esses critérios de lei. E a lei, ela segue muito... Aí eu explico até uma explicação mais teórica, que é... A lei, ela fica ali para resguardar tanto o direito de propriedade como o direito de habitação, né? Porque, sim, você é proprietário do imóvel, eu entendo, é a sua propriedade, você lutou, você conquistou aquilo, é um bem seu... Tudo mais, mas por outro lado, a outra pessoa também, ela conta com aquela moradia. E não tem como do dia pra noite ela tá no olho da rua e ter que arrumar um outro lugar para achar. Por isso que a lei traz todas essas questões de segurança do direito de moradia ali, né? De ter esse prazo mínimo para ser cumprido, para depois, então, poder fazer essa denúncia vazia. Mas é difícil as pessoas entenderem. E na parte comercial, a lei também faz a defesa da empresa, né? Porque às vezes tem uma empresa estabelecida no local, você não pode tirar a pessoa que está com o negócio lá consolidado, os clientes sabem onde tem toda essa divulgação, né? Do ponto comercial consolidado, você não pode chegar, tá dando certo, tchau, sai, porque agora eu vou abrir meu negócio aí. Então, a lei vem com essa segurança justamente por isso, e é necessário as pessoas entenderem. Se você tem um imóvel de locação, você está disponibilizando para a moradia de alguém. E essa pessoa vai ter os direitos dela também, né? Não é porque você é proprietário, você manda na vida daquela pessoa. Exatamente. E isso daí de ser proprietário e mandar, né, na vida da pessoa, enfim, já vi casos em que o proprietário fala assim, não, vou pedir para despejo para uso próprio. Que eu vou usar o imóvel e tal, e aí manda notificar. E aí depois ele quer alugar para outra pessoa. Gente, isso é um risco muito grande. Sim. Né? Se você tá de fato ali notificando despejo para uso próprio, você depois, se caso a pessoa entrar na justiça, você vai ter que comprovar que foi de fato para uso próprio. Né? Então, são peculiaridades. Sob pena de ter que indenizar. Exatamente. Né? A pessoa prejudicada. Exatamente. Então, assim, não é... a lei não tá ali de forma... aquele artigo foi criado só para, né, ser figurante. Sim. Não, vai ser aplicado. Então, é importante a gente tomar cuidado com essas peculiaridades, porque a lei de locações, ela é uma lei que ela tem várias ramificações. Assim, uma coisinha que você faz fora ali do que tá no artigo, tem penalidades, né? Então, assim, é importante a gente observar realmente a letra da lei, a gente se atentar às peculiaridades, porque tem muitos detalhes importantes. Sim. Que não dá simplesmente pra gente... E cada locação, né, funciona de uma forma. A gente também tá lidando com pessoas, né? Tem gente que de fato não quer sair do imóvel, ou tem gente que vai arrumar um problema para sair do imóvel, se isentar de multa, enfim. E às vezes também encontrar um bom inquilino é difícil, né? Então, se você tem um bom inquilino,
né, Valorize. preserve ali, né, a locação. Aham. Mas também entendo que ficar muito tempo também é arriscado, ficar muito tempo sem contrato, o lado do inquilino, né? Se renovou, né, por prazo indeterminado, ficar nesse tempo, a qualquer momento você pode receber uma notificação e ter que sair e desocupar em 30 Sim. dias. Então, também ficar nessa situação não é muito favorável, Sim. né? Então, a gente precisa se resguardar o máximo possível. E quando a gente fala de locações, são muitas peculiaridades implícitas ali, né? E não dá para pegar um modelo, por exemplo, de cláusula resolutiva de contrato de compra e venda e aplicar no contrato de locação. São coisas totalmente diferentes. Exato, que não vai ter muita validade. Sim, Não, exato. O que eu gosto da lei de locações, isso eu acho que é importante a gente falar aqui também, da lei de locação, não, da relação locatícia, é que a lei estabelece todas essas regras, mas tem uma liberdade maior ali das partes negociar também, assim, Muitos no sentido casos de fazer ela coloca, acordo, né, também, sim, assim. Sim. E tanto para estabelecer essas cláusulas, desde que respeite esses limites, porque se a cláusula estiver contrária à lei, você vai ter que cumprir, que nem foi esse seu caso, mas depois também de sentar e fazer um acordo, sabe? Normalmente é difícil você, quando o locador pede o imóvel de volta, o inquilino bater o pé. Acontece. Mas se você sentar, conversar, explicar seus motivos ou der um prazo bom para ele desocupar também, né? Porque normalmente, às vezes, o prazo de 30 dias ali que tem na lei, que normalmente vai nos contratos, é muito curto para a pessoa achar um outro apartamento. Ainda mais se a pessoa às vezes não é da cidade ou se ela trabalha na região, ela vai ter que se desdobrar para achar um imóvel de um aluguel parecido. Então, até fazer a mudança, né? Fechar, calção, fiador, o que vai ser. Sim, Então, às vezes você sentar com a pessoa, chamar a pessoa na mesa e fazer um acordo, às vezes é muito positivo, porque, né, aí o que foi acordado não vai ter essa discussão na justiça, vai evitar de maus entendidos, de você ter que mentir para tentar uma artimanha ali para fugir. Então, assim, eu sempre priorizo, quando chega para mim essas questões de locação, vamos tentar fazer um acordo, chama para conversar e ver o que rola. E eu sempre gosto de documentar esse acordo. Sim, sempre, precisa. Sempre. É. Ainda mais quando falar, a gente está rescindindo e vai ter isenção da multa. Tá bom, então vamos assinar aqui que vai ter isenção da multa. Porque isso é a garantia de que o inquilino vai ter. Porque qualquer ação, né, que envolva ali questões de pagamento, pode ser uma ação de execução e você não ter como fazer instrução probatória, né, no processo. Então, vai ser aquilo ali, ou a execução, enfim. Vai chegar, você tem 3 dias para pagar depois da citação. Ou entrar com embargo, se levar para uma discussão que a gente sabe que é bem mais restrito com relação à produção de provas. Exatamente. Então, assim, vai ter essa isenção, envolve ali questões de pagamento, vai ter isenção da multa, firma um termo de acordo, um termo de distrato ali, né? Convenciona a data de saída, enfim, principalmente em relação à vistoria também de saída, né? É importante que o laudo de vistoria seja feito e aí seja confrontado também para ver as peculiaridades. Então, é muito importante as partes se resguardarem em termo de acordo. E que nem você falou, a lei, né, do inquilinato, ela traz muitas possibilidades em que eu vejo assim que é obrigação do proprietário, salvo expresso em contrato. Né? Ela traz ela dá essa possibilidade. Várias questões, assim, principalmente no IPTU, né? Que IPTU, do proprietário, salvo estipulado. Eles estipulam que fica pro inquilino fazer o pagamento. Então, são coisas, são liberdades que a lei traz para que a gente coloque isso no papel num bom contrato de locação. Né? Questões de benfeitorias também ela traz. Principalmente, ali. né? Eu acho que é uma questão que sempre eu coloco assim para as partes que tem que estar muito bem feito, é tanto a vistoria inicial, porque às vezes fazem aquela vistoria malemar, tira umas fotinhas e depois vai dar problema, porque ainda mais se a locação dura muito tempo, tem o uso, os desgastes naturais dos materiais, da janela, parede, tintura, essas coisas. Então, se não tiver uma vistoria inicial, fica difícil provar depois. A vistoria de saída é a mesma coisa, assim, porque tem muita gente que faz a vistoria de saída, joga, tem que pagar tanto. E aí? Mas quem que vai pagar? Como que vai ficar? E acaba muitas vezes dando estresse. Assim, a maior parte das demandas, não sei para você que chega para mim de locação, é esse estresse da vistoria final.
Mas tudo isso é assim, até eu já vou trazer um casinho aqui também, mas é da administração também, né? Eu acho muito importante você ter uma administração de uma imobiliária. Eu Com sempre certeza. acho válido, porque é claro que você vai ter que pagar, abrir mão de uma parte do aluguel ali, um percentualzinho, que é a taxa da imobiliária. Mas a imobiliária tem toda uma equipe, né? Às vezes, igual você assessora juridicamente, então as imobiliárias têm um advogado, tem um engenheiro, eles têm todo esse amparo da cobrança, né? Tem Pro um inquilino. prestador que consegue ir até o imóvel também, Exato. fazer ali pequenos reparos, né? Então, Sim. assim, vai fazer esse meio de campo que muitas das vezes você tá lá, no final de semana, estourou um cano no apartamento do meu inquilino, eu vou ter que ir lá. Né? A imobiliária tá para isso, a exato. imobiliária tá para ir, para se assegurar Exato. nessas intermediações. Ela tem todo esse amparo assim para te ajudar nessa intermediação e principalmente para mediar também, né? A imobiliária ela serve ali na conversa entre os dois, então sempre dá problema, ela vai estar ali para dialogar e achar o meio termo conforme a lei, conforme certinho os amparos jurídicos. Sim. Mas foge daquela questão emocional também, porque eu vejo que quando muitos proprietários assim não querem fechar com imobiliária, fecham direto a locação e depois gera um estresse porque ambas as partes têm aquele vínculo emocional, né? Tanto o inquilino sobre o proprietário não me deixa em paz, ele fica me enchendo o saco, eu tô aqui morando, eu pago o aluguel certinho, ele fica vindo aqui todo dia, querer checar. E o proprietário também de, aquela pessoa tá destruindo meu imóvel, enfim. A imobiliária serve para fazer esse meio campo, ela é a conciliadora, ela vai cobrar ali o que tem que cobrar, ela vai fiscalizar e finalizar o contrato bom. Exatamente. Mas sobre isso, até um caso que eu gostaria de trazer aqui é sobre esse contrato de administração também, né? Teve um cliente que ele tem alguns pontos comerciais, é uma senhorinha idosa e ela tem alguns pontos comerciais pequenos, mas ela foi e fechou um contrato de administração com uma imobiliária e a imobiliária acabou se aproveitando da situação e fechou um contrato meio que sem prazo e um contrato meio que eterno com ela ali para eles administrarem o imóvel sem vinculação a nenhum contrato de locação. Ela nem tinha locado com eles, ela só estava colocando para eles disponibilizarem para anúncio, mas eles colocaram sob uma pena tipo de R$12 mil, o que era os aluguéis eram pontos assim 1.200, daria 10 meses de aluguéis para ela pagar a multa. E aí, ela, naquele momento, ela confiava no dono da imobiliária, era uma imobiliária pequena, ela confiou, assinou esse contrato. Só que passou 2 anos, o corretor em si, que era o dono da imobiliária, que ela confiava, disse que teve um problema de saúde, colocou a imobiliária na mão de terceiros, colocou um funcionário, uma filha que ele dizia que era advogada, mas nunca apareceu, principalmente nessas negociações que eu estava tentando ajudar ela lá. E aí ficou aquela situação que só que o dono da imobiliária falava, não abria mão do contrato. Ele falava, você vai ter que pagar a multa. Você vai ter que pagar a multa se você tirar de mim. Não fez a parte dele. Não fez. Inquilino saiu sem fazer os reparos do imóvel. Daí descobriu que não tinha calção. E aí tinha um contrato que não tinha nenhum tipo de garantia. Então, tinham vários problemas ali da administração mal realizada. Só que quando a cliente chegou para mim, eu falei, olha, você consegue discutir judicialmente para anular essa multa. E se ele vir executar, a gente tem muitos motivos, principalmente de descumprimento da parte de serviço dele. Sim, mas porque esse contrato ele é regido pela questão do Código do Consumidor. Isso, né? exato. Tem a aplicação, porque exato. é um contrato de prestação Tá de vulnerável serviço. perante. Sim. Então, assim, ela teria amparo, mas teria que levar essa discussão para o judicial. E aí ela ficou com receio, mas como todos os inquilinos pagam para ele hoje, se eu destratar ele vai reter meu aluguel e não vai querer devolver. E aí eu dependo disso no mês seguinte, até eu levar para o judicial quando vai sair. Então, assim, gerou muito estresse, ansiedade para uma senhora que já tem 85 anos. E tudo seria sanado se ela tivesse precavido melhor, né? Ele se aproveitou da situação, entendo, porque ela já é senhora, tal, ela estava confiando os imóveis para ele, ele colocou esse contrato abusivo e ainda não abria mão. Sim, mas, assim, ter esse amparo também. Então, contrate a administração, mas também analise esse serviço, porque é uma prestação de serviço, né? E a imobiliária você tem que cobrar a imobiliária também, porque a imobiliária está ali para fiscalizar e muitas delas assinam a administração só para cobrar o aluguel e o resto não cuida, né? São responsabilidades, né? O contrato de prestação de serviço, ele vem com responsabilidades implícitas. Então, se ela confiou esses imóveis na administração da imobiliária, a imobiliária também tem que ter a contrapartida ali da prestação
prestação de serviço de Exato. excelência. Uhum. Né? Eu sempre falo, olha, a imobiliária, de fato, ela tem o trabalho de meio, mas o que a gente puder demonstrar que a gente fez é essa nossa prova para o judiciário, porque às vezes quando o inquilino entra com ação também, ou até mesmo, né, enfim, proprietário, enfim, às vezes coloca ali a imobiliária na relação jurídica de obrigações que são, na verdade, das partes locador e locatário. Sim. Né? Então, aquilo que é competência, né? Por exemplo, o proprietário não quis promover o reparo. Aí vou lá e processo a imobiliária e o proprietário. Gente, a imobiliária não é responsável por efetivar os reparos, mas ela precisa demonstrar que todas as intermediações ela fez acontecer. Então, o nosso trabalho ele é de meio. Né? Então, o que estiver a nosso alcance, a gente precisa fazer. E aí, a partir do momento que esse trabalho não é feito e o proprietário começa a ficar prejudicado, automaticamente há uma falha na prestação do serviço. Exato. Né? Então, precisa ser revisto. Coitado, né? Então, assim, caiu realmente ali numa situação que poderia ter sido evitado. Né? Mas exatamente isso. A imobiliária, o trabalho dela, o próprio nome já diz, administrar, né? Esse serviço de administração. Então, não cabe a ela. Eu vejo gente reclamando também, a imobiliária que tem que fazer a vistoria. Tipo assim, a imobiliária tem, às vezes, profissionais, muitas das vezes elas terceirizam, mas o custo é das partes, porque não é obrigação dela ir lá fazer a vistoria, né? Mas a imobiliária normalmente oferece em todo esse amparo, eles têm os profissionais certos, qualificados, tem essa expertise, né, já de atuação no mercado. Sim, com certeza. Então, por isso é bom também sempre procurar uma imobiliária que tenha recomendações, que você conheça, enfim, para dar esse amparo e não ter estresse com o contrato e com sua propriedade, nem com a sua moradia. Exatamente. Mas é isso, Manu. Mais um caso bem emblemático aqui que trazem várias consequências, mas as pessoas precisam ficar espertas mesmo, porque pode parecer tudo muito simples e né, verdade, a dor de cabeça pode ser muito grande depois. Sim, ficar muito mais caro. Exato. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer a participação de vocês e pedir para compartilhar com seus conhecidos, para quem vocês sabem que participa desse tipo de negociação, curtir aqui e nos acompanhar como sempre, né? A gente agradece, deseja um bom ano a todos aí, um mês finalizado. No Spotify também, né? A gente disponibilizou os episódios no Spotify, então se vocês sempre quiserem ouvir lá, também é ótimo. O Spotify, principalmente quem tá na academia, às vezes gosta de estar ali treinando ouvindo, ou tá no carro dirigindo, né? Tem o áudio lá, consegue... Com certeza. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dirigir, já aproveitar e ganhar conhecimento. Sim, ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ícaro. Imagina, obrigado você. Até mais, pessoal. Um abraço e até a próxima.